magnífica leitora, em nome de quem cumprimento a mesa, senhoras e senhores conselheiros. O professor Hermédio Virador Pinheiro, aqui presente, aqui no nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes. É com imensa satisfação e profundo respeito que ocupa esta tribuna para celebrar a trajetória do professor Dr. Bruce Patrick Osborne, agraciado por título professor emérito, a mais alta honraria que esta casa concede aos seus membros mais ilustres. Após meio século como docente da UFAM, por ocasião da cerimônia de formatura dos cursos de letras, em que o professor Bruce foi paralímpico e homenageado com o nome da turma, ele prestou o seguinte conselho aos seus formandos, que muito tem a ver com a sua própria caminhada. Abre aspas. Essa é uma fase diferente, onde eu espero que tenha conseguido construir uma boa base de análise crítica, que tenha conseguido captar o que não é dito. A segunda coisa que espero que tenham alcançado é a autonomia, que permite que vocês enfrentem o desconhecido sem tanto medo. Por último, quanto ao futuro, espero que se disponham a correr risco, até porque o risco não é ruim. Tenho planos e sonhos e faço o máximo para realizá-lo. Fecho aspas. Essas palavras não eram apenas um conselho de professor, eram, acima de tudo, a testemunha de uma vida inteira, pois cada uma dessas lições, análise crítica, autonomia, coragem para correr risco, foi vivida na pele pelo nosso homenageado, muito antes de serem ditas em um discurso de formatura. A vida do professor Bruce parece ter sido desenhada desde o princípio como uma travessia. Filho de um funcionário de uma empresa britânica atuando no nosso país, nasceu em Niterói, por acaso, como se o Brasil já o reclamasse para si. Ainda menino, aos 7 anos, foi internado em uma escola na Inglaterra, onde cresceu entre a rigidez britânica e os ecos de uma juventude que ansiava por liberdade. Realizou seu bacharelado em línguas modernas pela conceituada época centenária Oriel College, da Universidade de Oxford, em 1971. Mas os seculares corredores da universidade não foram capazes de conter o chamado da aventura. O professor Bruce Osborne carrega uma história que parece condensar o espírito de uma época inteira. Nos anos de 1970, ser hippie não era apenas um estilo de vida, mas uma declaração de valores. Liberdade, contestação, busca por autenticidade e uma profunda conexão com a natureza e com as pessoas. Ele viveu essa experiência de maneira positiva, mergulhando na contracultura que marcou sua geração. Seja mais afirmando sua formação intelectual. Convenhamos, graduar-se em línguas modernas pela Universidade de Oxford não era e não é trivial. Esse contraste é fascinante. De um lado, o rigor acadêmico de uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Do outro, a leveza e a ousadia de quem acreditava que a vida podia ser reinventada fora dos padrões estabelecidos. Ao concluir seus estudos, tomou uma decisão que traduz bem esse espírito. Deixou a Inglaterra e veio para o Brasil em busca de novos horizontes. Essa escolha não foi uma escolha simples, uma escolha geográfica, mas uma escolha existencial. O Brasil, com a sua diversidade cultural, musical e natural, oferecia um cenário perfeito para alguém que queria viver intensamente e se abrir a novas experiências.
Pode-se dizer que a sua trajetória é marcada pela coragem e autenticidade. Não se limitou a ser apenas acadêmico ou apenas hippie. Foi ambos. E isso lhe conferiu uma rara riqueza de perspectivas. O movimento hippie lhe deu a sensibilidade para enxergar a vida como uma jornada de descobertas. E Oxford lhe forneceu as ferramentas para compreender e dialogar com diferentes culturas. Ao unir essas duas dimensões, ele construiu uma história inspiradora, a de um jovem que acreditava que o mundo podia ser maior, mais livre e mais humano. Foi então que começou sua epopeia. Partiu do porto de Rotterdam, dos Países Baixos, o maior da Europa, não como passageiro, mas como trabalhador em carteiro. Durante 6 semanas, o mar foi sua escola e o vento seu companheiro. Cada onda que se erguia parecia anunciar que a sua vida seria marcada por desafios e descobertas. Ao desembarcar em Vitória, no Brasil, e depois do Rio de Janeiro, trazia apenas uma certidão de nascimento como documento de identidade. A sua permanência em 2 meses na capital carioca permitiu-lhe regularizar seus papéis e também sentiu o calor humano e a habitação de um país que começava a se tornar seu destino. Da antiga capital federal, seguiu para Bauru, no interior paulista. Daí tomou um trem rumo a Campo Grande, capital do Mato Grosso. Nos campos de algodão, onde conseguiu uma ocupação, conheceu a dureza da terra. Dormia no chão, envolto um saco de milho trazido da Inglaterra, até que conseguiu trocá-lo por uma rede, símbolo da sua adaptação ao Brasil. Foram 2 meses de trabalho árduo, mas também de aprendizado sobre a simplicidade e a resistência do povo do campo. A estrada o chamou novamente. De carona em um caminhão, tomou o rumo norte. O seu novo transcurso enfrentou 10 dias de espera por reabastecimento em um posto de gasolina que não tinha produto. Deparou-se pela primeira vez com a realidade do seu Brasil profundo. Sem dinheiro, lavou na apenas um estabelecimento em troca de comida, provando que a dignidade pode nascer mesmo nos trabalhos mais humildes. Mais tarde, foi deixado um cruzamento com a estrada Porto Velho Rio Branco, então em construção, onde por algum tempo conviveu com homens armados em um ambiente fortemente hostil. A vida parecia estar testando a sua coragem e resiliência a cada passo. Em Porto Velho, trabalhou como carregador de castanha do Pará, transportando nas costas sacos de castanha do Pará do corpo para o barco, equilibrando-se de uma alucinante prancha de madeira. Foi nessa cidade que o Bruce decidiu abandonar a estrada e confiar sua sorte nas águas. O caminho por terra o havia provado. Agora é do rio que eu chamava. Desceu madeira até sua voz do Rio Amazonas e dali subir por esse rio, passando pela voz do Rio Negro até Manaus. Não era apenas uma rota, era um mergulho no coração pulsante da maior floresta tropical do mundo. Nos primeiros dias, contemplando da proa a paisagem que se abria, o Rio Madeira revelou-se poderoso e selvagem. Suas águas barrentas já estavam subindo, passando das cotas de 12 metros. O Rio Velozes, cortando a floresta densa que se erguia das margens como uma aldeia viva. Lúcio, ainda com o corpo cansado do trabalho de transporte da castanha do Pará, sentiu-se pequeno diante da imensidão verde e da amplitude das águas. Mas era uma pequenez boa, dessas que nos lembram de nosso modesto lugar no mundo. À medida que o barco avançava, o filone do Rio Floresta começava a mostrar-lhe seus segredos. Pela manhã, névoas baixas dançavam sobre o rio e o sol nascia dourado, penetrando em finas cortinas de luz entre as cordas das árvores. Lúcio recordava da alegria imensa, mas aquilo era diferente. A névoa da Amazônia cheirava a terra molhada, a flores silvestres, a vida em decomposição e renascimento.
Ele viu araras cruzando o céu em pares coloridos, com pinceladas vermelhas e azuis sobre a terra infinita. Macacos pulando de galho em galho, curiosos acompanhando a embarcação por alguns instantes antes de subirem na mar. Lúcia, que aprendera nos livros de Oxford sobre a grandiosidade da natureza, agora sentia na pele o calor único que envolvia o corpo, o zumbido constante dos insetos abundantes de madeira, o bater de asas do vulcano que lhe parecia sair de uma fala. À noite, sob o céu estrelado, ele viu o reflexo da lua nas águas serenas do madeira e teve a sensação de estar navegando dentro de um sonho. Pela primeira vez, em muitos meses, sentiu a paz, que é esse infinitude do céu e das águas transmitia. Após um dia de viagem, já tenho passado pelo Senegal Paraíso, imortalizado no Lima Selva, de Figueira de Baixo, e pelo Senegal Guaiabal, onde nasceu Álvaro Maia, o príncipe dos poetas amazonenses. E aqui serviu de inspiração. Lúcia avistou a primeira cidade às margens do rio, a cidade de Maicá, uma imagem borrada na memória, como tantas outras ao longo do madeira. O barco nem parou, seguiu adiante, levando Lúcia cada vez mais fundo na Amazônia. O Maicá ficou para trás, engolida pela floresta. O que o jovem Lúcia não sabia, naqueles dias de janeiro de 1973, era que seu destino estava irremediavelmente ligado àquele lugar de Maicá. Anos depois, já professor da Universidade Federal do Amazonas, seria ele, como proreitor de ensino e graduação, um dos grandes responsáveis por levar a universidade até o Maicá, implantando ali uma nova unidade acadêmica, o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, levando a educação superior àquela gente que ele via de relance, lavando roupas nas barras de madeira, carregando nos ombros paneiros de castanha do Pará e capinando sua roça sob o sol ardente. Depois de cerca de 3 dias de viagem pelo Rio Madeira, já passando como em Coré, Lúcia já havia se deixado envolver pelo ritmo lento das águas e pelo verde infinito das margens. O barco se seguia firme, e foi então que se revelou diante de seus olhos uma cena que o marcou profundamente: o encontro das águas barretas do Madeira com o tom esverdeado do rio Ariponã. Lembrando o caldo de cana recém-extraído, que sob a luz do sol amazônico cintilava em reflexos dourados de meio aos sedimentos orgânicos de Caré. Do alto do barranco, imagiado do Ariponã, a cidade de Nova Ariponã surgia como testemunha desse espetáculo natural. Para Lúcia, aquele contraste de cores não era apenas uma curiosidade geográfica, mas uma revelação estética e espiritual. Era como se a própria Amazônia lhe mostrasse sua força e sua beleza em um gesto grandioso, um prenúncio de que ainda haveria maravilhas maiores ainda pela frente. Encantado, ele não percebia que nada do que havia visto até então poderia se comparar ao que o guardava no seu destino final, Manaus. O encontro das águas do Madeira com a Ariponã era apenas um prelúdio, uma preparação para o deslumbramento que viria quando o Rio Negro e o Rio Solimões se encontrassem diante da capital amazonense. Ao final de uma certa tarde, ao som contínuo do motor e da água que se abria em ondas curtas sobre o forte espinho da proa, fez-se um silêncio profundo. Na quietude, via e ouvia apenas a passagem silenciosa dos aglomerados canaranas que se soltavam das margens pela corrente do rio, e dos grandes troncos e galhos e galhadas de Assacu, Guarucurubu e Bambu, arrastados pela força das águas do rosto do fenômeno da terra caída, que removera a paisagem ribeirinha. Nesse instante em que o jovem Cruz meditava sobre sua caminhada, não imaginava o que o destino lhe reservava. De fato, ele trazia consigo, sem saber, grandes transformações para os povos ribeirinhos que habitam as margens do Rio Amazonas. Esse encontro com a Amazônia aconteceu no Monte Histórico,
No exato ano de 1974, em que Lúcio foi admitido como docente da Universidade Federal do Amazonas, a nossa instituição estava criando em Quari o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária do TAC. Tratava-se de um programa de extensão voltado para levar ação comunitária e capacitação de populações mais remotas do interior. Nessa época, Lúcio já conhecia de perto as dificuldades enfrentadas pelo povo ribeirinho. Sua experiência em trabalhos simples e pesados, como colhedor de algodão, carregador de caixeira do Pará, aproximava-o de modo visceral da realidade dessas comunidades. Ele não era um estrangeiro distante, era alguém que sentia no próprio corpo o peso do trabalho braçal e a dureza da vida no campo. Por isso, identificou-se imediatamente com a missão do CONTAC. Assim, logo no início da sua trajetória acadêmica, viu o seu desejo de contribuir com o interior se alinhar às primeiras iniciativas de extensão da universidade. Esse foi o germe de tudo que viria depois. A semente foi plantada ali, nas águas do Rio Solimões, em Quari, ainda no ano de 1974. Anos mais tarde, foi um pró-reitor de ensino e graduação por 3 períodos, de 93 a 97, 2001, 2005, 2005, 2009, totalizando 12 anos. O professor Lúcio Osborne foi determinante na missão de levar a educação superior a todos os municípios do nosso estado. O que começou como um impulso generoso e solitário da juventude, transformou-se em política pública consistente e duradoura. Naquela época, o acesso à universidade para o jovem Benjamin Constant, de Parintins, de São Gabriel da Cachoeira, ou de Unepé, era um sonho quase inalcançável. Exigia um deslocamento para Manaus, o afastamento da família, cujo que poucos podiam marcar. O professor Lúcio olhou para essa realidade com um olhar atento de quem conhece a Amazônia, não apenas pelos mares, mas por tê-la percorrido em suas águas, em suas dores, e por ter, desde o primeiro dia, escolhido ficar. Sob a sua liderança na PROEG, consolidaram-se políticas públicas de valorização do ensino superior, levando o curso de graduação, e especial licenciatura, para os mais distantes municípios do Estado, pelo Programa Especial de Formação Docente da Rede Pública. Milhares de professores foram formados. Jovens que jamais imaginariam pisar na universidade tiveram suas vidas transformadas. Adultos de mãos ásperas no trabalho do campo, que já lecionavam sem articulação adequada, puderam, enfim, conquistar o diploma e a dignidade profissional. Quantos municípios do Amazonas não receberam, graças a esse trabalho incansável, a primeira turma de pedagogia, de letras, de matemática, além de outros cursos? Quantas histórias de superação não foram escritas porque o nosso homenageado acreditou que a educação de qualidade não poderia ser privilégio de líder na capital. Posteriormente, liderando no âmbito da PROEG, um dos feitos mais significativos da história da nossa universidade, a implantação das unidades acadêmicas permanentes do interior, distribuídas pelo Alto Solimões, Médio Solimões, Médio Amazonas, Baixo Amazonas e Vale do Madeira. Dotado de docentes em técnica administrativa e educação do quadro efetivo da universidade e estrutura para atender inicialmente a criação de 30 novos cursos de graduação, a saber, o Instituto Natureza e Cultura de Benjamin Constant, o Instituto de Tecnologia e Ambiente Humanidade, o Instituto de Saúde e Biotecnologia de Quari, o Instituto de Ciências e Dados e Tecnologia de Taquatiara, o Instituto de Ciências Humanas e Educação e Zootecnia de Parintins. Quando hoje celebramos o professor Lúcio Patrick Osborne, como professor emérito da Universidade Federal do Amazonas, celebramos também cada professor formado no interior, cada aluno interiorano que teve acesso à universidade, cada família que viu na educação a chave para o futuro melhor. Todos aqueles que, lado a lado com o professor Lúcio Osborne, o cumprimento da missão da universidade, demonstrado espírito público e compromisso com a instituição e com o desenvolvimento social do interior do nosso Estado, ao se doarem ao empreendimento da autônoma de campo.
Esses são os legados mais significativos do professor Lúcio. O legado da inclusão, o legado da justiça social, o legado do amor incondicional pela Amazônia e pelo seu povo. Mas a travessia do professor Lúcio é longa e cheia de descobertas. Prosseguindo a sua jornada, tendo passado por Borba, de Nova Olinda, do Norte, o barco alcançou a Foz do Madeira. Ele sabia, pelos relatos de ribeirinhos, que se aproximava de algo grandioso, mas nada o preparou para o que viu. Abriu diante dele o rio Amazonas como um mar de água doce. As margens recuavam tanto que mal podia vê-las. A força da corrente era amansada pela imensidão da sua vista. Ali, para o jovem Lúcio, o Amazonas não era apenas um rio, era um continente líquido, soberano e ancestral. Decorridas por mais de 12 horas subindo o rio Amazonas, aconteceu o que mais me encantou: o encontro das águas do Mar Doce com o Rio Negro. De repente, o barco adentrou o Amazonas, onde as águas se estranhavam. À frente via-se claramente a divisória. De um lado, o Rio Solimões, com suas águas barrentas e quentes vindas dos Andes. Do outro, o Rio Negro, vindo das terras altas da Amazônia colombiana, de águas escuras, e o que levou um chá inglês forte, ácido e cristalinas ao reflexo da luz do sol. Por vários quilômetros, os dois rios corriam lado a lado sem se misturar. O espetáculo que desafiou tudo o que o Lúcio sabia sobre física e natureza. Então, deixou-se mudo e contemplativo do novo que se descortinava. Por longo minutos, Lúcio permaneceu ali, introspectivo, imerso naquele espetáculo único. As águas negras do negro não se deixavam vencer pelas barreiras dos Solimões. Dançavam juntas, lado a lado, como se dois gigantes se respeitem. Ele pensou então em sua própria vida. O inglês nascido no Brasil, um hippie formado em Oxford, um trabalhador braçal que carregava a castanha do Pará e lavava latrinas. Talvez sua alma também fosse feita de águas e não se mistura. E era justamente isso o que eu tornava ao mundo. À medida que o barco avançava, a cidade de Manaus começava a se revelar. Primeiro, a silhueta distante da refinaria Isaac Sabá, símbolo de uma Manaus que se industrializava. Depois, o paredão, os primórdios do distrito industrial com as suas primeiras fábricas, e as barandas americanas com suas casas simples e coloridas, algumas sob parafitas, que contrastavam com a imponência da natureza ao redor. Lúcio sentiu o coração acelerar. Cada curva do rio trazia uma nova surpresa, uma nova emoção. Finalmente, ao se aproximar da escadaria de Bebede, o corpo fervilhava de vida. O cheiro de peixe fresco, o murmurinho das vozes, o calor úmido que parecia abraçá-lo, tudo era diferente, intenso, vibrante. Imponente ao alto, a cruz da igreja Nossa Senhora de Bebede se erguia com os braços abertos, como um gesto acolhedor de boas-vindas. Ele percebia que estava diante de uma cidade que não se parecia com nada do que já havia visto. Uma metrópole cavada na selva, onde o moderno e o tradicional conviviam lado a lado. A emoção que o dominava era dupla e avassaladora. De um lado, o deslumbramento diante da beleza indomável e da força grandiosa da Amazônia. De outro, a vertiginosa sensação de estar atravessando um limiar, entrando em um mundo novo, radicalmente distinto da sua terra natal. Manaus não se revelava apenas como um destino geográfico, mas como uma experiência transformadora, um choque de cultura, cores e paisagens que se gravaria em sua memória com uma marca indelével. Ele era como cada curva do rio pelas quais tinha passado, cada reflexo dourado da luz sobre as águas. E ele dissesse que a vida podia ser maior, mais intensa, mais surpreendente do que jamais imaginava. Esse arrebatamento só encontrou um paralelo na vida do Lúcio anos mais tarde,
quando o destino me trouxe outra revelação igualmente profunda. O encontro com a sua cara de verdade. A doutora Rosa Costa. A descoberta do amor verdadeiro, que se tornaria sua companheira de toda a vida, foi a única emoção capaz de rivalizar com aquele primeiro impacto diante da Amazônia. Assim, Manaus e Brusque se entrelaçaram como símbolo de dois momentos fundadores. A cidade que abriu os olhos para a universidade e a mulher que abriu o coração para a eternidade do amor. Finalmente, o barco passou ao final da tarde. Nos saltou para a terra firme, carregando apenas uma mochila, a sua companheira dessa longa viagem, com um coração cheio de histórias. À sua frente, a Manaus se erguia com seus casarões da Bela Horizonte, seus azulejos portugueses, em volta da imensidão da selva. E foi assim que Bruce Patrick Osborne, o inglês que nascera no Brasil, o David Oxford, o carregador de castanho Pará, o lavador do Tapim, encontrou finalmente a terra prometida. E ali começaria a sua verdadeira missão. Foi então que, mais ou menos em janeiro de 1973, Bruce, o brasileiro por acaso, tornou-se amazonense por opção. De fato, ao chegar a Manaus, sentiu-se imediatamente em sintonia com tudo o que seus olhos alcançaram. A cidade vibrante e envolta em mistérios acolheu como se o aguardasse desde sempre. Como físico, paralelo, Deus. Como físico, essa experiência me faz evocar um paralelo com as figuras matemáticas que, por séculos, permaneceram latentes à espera da revelação da mecânica quântica que mudou e moldou o mundo que vivemos. Nessa nova fase da sua vida, em solo amazonense, ainda com um perfil de rico, logo foi convidado a lecionar em inglês no Centro de Estudos Brasil, na Alemanha. A porta de entrada da sua carreira docente, onde permaneceu por aproximadamente 1 ano e meio. Ali, conheceu a nossa saudosa professora Isabel Gomes da Silva, carinhosamente chamada Isabel, que pegou em suas mãos e o levou para a Universidade do Amazonas. Hoje, a nossa infância. Assim, em 1974, o nosso homenageado iniciou a sua longa trajetória de contribuição para a formação de docentes para o ensino da língua inglesa em nosso estado. Nos primeiros anos do campo, o professor Bruce teve a honra de conhecer um saudoso e venerado mestre Carlos Gomes, que lhe transmitiu o segredo da língua portuguesa, fortalecendo seu domínio técnico vernáculo e abriu as portas para o universo da administração da universidade. Com o apoio de seus colegas, assumiu entre 1975 e 1976 a chefia do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira, iniciando uma trajetória de grande e inestimável relevância para a organização acadêmica administrativa e para a consolidação do ensino e graduação de nossa universidade. Aliado com sua formação por Oxford e seu conhecimento de sistemas educacionais consolidados, contribuiu ativamente nas articulações e nos esforços coletivos que culminaram no reconhecimento do curso de letras em 1976. Essa foi a primeira experiência de sucesso vivida pelo nosso homenageado em gestão acadêmica, circunscrita a esse curso, que se multiplicaria ao longo de sua vida no âmbito da universidade. Em 1980, o professor Lúcio obteve um título de mestre em linguística pela Universidade de Georgetown, em Washington, Estados Unidos, onde foi consultor de dados e produziu uma dissertação sobre uma das características mais complexas da nossa gramática, o infinitivo pessoal em português. Além da sua contribuição para a formação de docentes em todo o estado do Amazonas, a implantação das unidades acadêmicas do interior, com o pró-reitor de ensino e graduação, o professor Bruce contribuiu significativamente para a implantação de novos cursos de graduação na sede. Por muitos anos, o número de cursos de graduação ofertado pela universidade vinha sendo mantido constante, realizando uma dívida histórica com a sociedade, e em particular com os trabalhadores que dependem da oferta de cursos noturnos. Executando
executando uma política arrojada de implantação de novos cursos de graduação, liderou a PROEG o crescimento de mais de 120% no número de oferta de cursos de graduação, passando a oferecer mais de 5 mil vagas em nossos processos seletivos para cursos presenciais. O compromisso do trabalhador, cuja vida dura o professor Lúcio conheceu como encarregador de Castanho do Pará, ficou estabelecido com um expressivo aumento de 250% das vagas para o ingresso dos cursos noturnos. Durante a sua gestão da PROEG, comprometeu-se com a socialização do conhecimento e formação dos indivíduos nos distintos recantos do Amazonas e da região norte, por meio da criação de cursos semipresenciais e à distância. Tal compromisso se expressou na ampliação das oportunidades de formação inicial e continuada, através de inovações tecnológicas, da criação de espaços virtuais de aprendizagem colaborativa, inovadora e conectada com as demandas sociais, ambientais, culturais e científicas. Sob a sua liderança e da professora doutora Zeina Prevé, que é aqui presente também, foi implantado o Centro de Educação à Distância e se sistematizou a implementação de projetos e programas de educação à distância na UFAM, levando em conta as características regionais e as condições estruturais da universidade, a sistemática de parceria com as instituições públicas e o suporte tecnológico de gestão da aprendizagem em AD. A PROEG, sob a liderança do professor Lúcio, empreendeu um extraordinário esforço intelectual e operacional para implantar o Sistema de Informação para o ensino, o nosso CIA, que revolucionou a gestão acadêmica e administrativa da universidade. Essa iniciativa modernizou definitivamente a matrícula institucional, além de viabilizar o portal do aluno, o portal do professor e diversas outras aplicações acadêmicas administrativas de grande relevância, das quais hoje nos beneficiamos. Somente quem vivenciou o antigo processo formativo global, marcado por filas intermináveis, o obsoleto, oneroso e burocrático sistema de expedição de registro de diplomas, exigindo dos servidores da universidade um trabalho árduo e procedimentos repetitivos e desgastantes, o maçante procedimento de lançamento de notas e frequências dos alunos pelos professores, pode direcionar a transformação pela qual passou a instituição. A bem-sucedida implantação do CIA não apenas modernizou a gestão acadêmica, mas também simbolizou um marco de eficiência e inovação nos serviços prestados à comunidade universitária. Ao celebrarmos o professor Lúcio, estendemos também nossa homenagem a todos os servidores da PROEG, que com eles se dedicaram a esse grande esforço coletivo. Reconhecemos em especial a professora doutora Rosana Cristina Pereira Parente e os servidores técnicos Luiz Simão Monteiro de memória, Isaura Maria da Silva de Arquivo, Maria Perpétua Socorro Campos Espínola, Emília Rodrigues de Souza. À frente da PROEG, o nosso homenageado contribuiu efetivamente para a implantação do sistema de pesquisa e pós-graduação na universidade. Você deve perguntar pouco, você trabalhou 2 anos na PROEG e contribuiu tanto para a pós-graduação de pesquisa. Contribuiu muito nos anos de 1990. Naquele período, apenas 27% dos docentes possuíam o título de mestre e apenas 7% eram doutores. Era impossível fazer um sistema de pós-graduação de pesquisa com esses quantitativos aqui. Diante desse cenário, então, gestão da universidade, liderada pelo professor doutor Nelson Abraim Weib, uma profícua gestão da universidade, estabeleceu como prioridade a formação em larga escala dos docentes em nível de mestrado e doutorado, o que levou ao afastamento da sala de aula de aproximadamente 1/3 dos professores
da instituição para essa finalidade. Um terço dos professores ativos da universidade se afastaram para fazer mestrado e doutorado. Essa decisão impactou fortemente o funcionamento regular dos cursos de graduação. Coube ao nosso homenageado e presente, professor Bolsonaro Borges, encontrar soluções para as demandas dos departamentos acadêmicos, garantindo a oferta regular das disciplinas de graduação na ausência de docentes efetivos. Graças ao seu empenho e à contratação de professores substitutos e colaboradores de número significativo, foi possível manter a normalidade da atividade de graduação. Sem essa dedicação, não teria sido viável alcançar o salto de qualidade que consolidou a pesquisa e a pós-graduação da instituição. Em razão disso, 4 anos depois, no retorno dos docentes com nível de doutorado, a universidade implantou uma política consistente de expansão dos estudos de mestrado e doutorado, o que gerou impacto significativo na pesquisa científica e na formação de profissionais altamente qualificados. Foi com essa experiência que o professor Bruce conheceu de perto a realidade obscura da categoria de docente substituto, que pouco é discutida ou comentada nos meios acadêmicos e administrativos, evocando a sua aguçada capacidade de análise crítica, associada com o seu poder e conseguir captar o que não é dito. Após concluir a sua missão na PROEC por 3 mandatos, desenvolveu uma tese de doutorado intitulada, abre aspas, A Precarização do Trabalho Docente, a figura do professor substituto na Universidade Federal do Amazonas. Uma das leituras que mais me impactou, professor. Uma das leituras que mais me impactou. Essa obra não apenas consolidou sua história acadêmica, mas também reafirmou o compromisso social que sempre viu a sua atuação. Ao dar visibilidade à figura do professor substituto, o professor Bruce manifestou sua capacidade de captar o que muitas vezes aconteceu pouco no discurso oficial. E externou mais uma vez a sua coragem de transformar realidades silenciosas em reflexão crítica. A sua tese, ao analisar a vulnerabilidade dos colegas temporários, transcende o caráter de requisito acadêmico. Ela se firma como um retrato social, denúncia humanizada e contribuição duradoura para a sociologia da educação na Amazônia. Essa dimensão se revela de forma contundente na sua dedicatória na segunda página da tese. Abre aspas. Aos professores substitutos, presentes e passados, e com sua presença e trabalho, salvam e condenam as universidades federais. Senhoras e senhores, ao termo desta justa homenagem, não nos restam palavras para medir a grandeza do que o professor doutor Lúcio Osborne representa para a Universidade Federal do Amazonas, para a educação deste Estado e para cada vida que concorre. Sua trajetória, que começou com um coração aventureiro, numa viagem de carreiro e se consolidou com a alma de um servidor público comprometido. Nos ensina que a universidade se faz com coragem, com conhecimento, com competência, com humildade e com amor para o outro. Professor Bruce, em nome de cada professor formado, em todos os rincões do Amazonas, de cada ribeirinho que viu a educação chegar às suas margens, de cada aluno que teve um futuro reinventado, de cada docente substituto que encontrou em suas pesquisas um grito de justiça, de cada servidor da PROEC que contribuiu para o sucesso das ações importantes dessa correitoria e da sua cara metade, a doutora Rosa Osborne, que com o Senhor partilhou essa jornada. Muito obrigado. Obrigado por ter escolhido o Amazonas. Obrigado por nunca ter desistido da educação como ferramenta de transformação social. E obrigado por nos lembrar com sua própria vida que o risco pode ser caminho e que a autonomia e a análise crítica serão as âncoras dos sonhos realizados. Hoje, a Orfeu, o povo amazonense retribui o título emérito, o maior dos presentes, uma vida inteira de doação, de unidade e esperança. Muito obrigado.
abraço aqui. Tu não presta. Olha ali, não, atrás com uma engraçado. Fica para depois.